Chegou a desacreditar do Bitcoin em algum momento? Te acompanho desde 2017. Pois essa é uma ótima pergunta e claro que sim. Desde que eu iniciei em 2013 a estudar, a gente vai passando por... Primeiro, o início é realmente, como eu já falei em alguns momentos, parece uma... Quando dá aquele clique no cérebro, é a pílula vermelha e você entende de fato como funciona o sistema e as implicações que ele tem, cara, é de cair da cadeira. Para mim foi de arrepiar, quase como uma revelação. Foi uma sensação fantástica e eu lembro como se fosse hoje quando isso aconteceu lá no início de 2013. Agora a gente vai estudando, vai evoluindo, vai testando também a nossa convicção, com ceticismo vai questionando o tempo inteiro, e eu questionei muito, especialmente lá no início, e sigo questionando sempre. Mas eu diria que o meu teste principal em termos de convicção foi em 2017, naquela guerra civil do Bitcoin. Até esses dias alguém me perguntou sobre falar dessa guerra civil que houve naquele ano, onde a rede em si, a comunidade, a indústria, os principais players, investidores de venture capital, mineradores, exchanges, investidores conhecidos, fundos, que mais? Empresas de software de carteira, enfim, desenvolvedores. Foi um momento onde houve um intenso debate de como escalar o sistema. Ah, tem que aumentar o tamanho do bloco. Pô, mas se aumentar o tamanho do bloco pode minar a descentralização, portanto a segurança da rede. É uma alteração de regra, pode trazer risco para o consenso ou a manutenção do consenso, como isso vai ser percebido ou vai refletir no preço de mercado, como isso vai ter impacto na mineração, na força computacional. Foi nesse ano que eu comecei a entender com detalhe toda a governança do Bitcoin, que papel cada um dos participantes da rede tem no futuro do sistema e na segurança do sistema e na manutenção do consenso, como se dá o processo de atualização de um software que é código-fonte aberto, como se mantém de forma colaborativa um projeto open source. Tudo isso para mim foi uma imersão intensa em 2017, e quando eu finalmente entendi o jogo de força, e que eu concluí, sem ter certeza, mas foi a minha conclusão, isso depois de agosto de 2017, um pouco antes até, que aqueles que estavam promovendo a ideia de tem que aumentar o tamanho do bloco e vamos forçar os usuários e os mineradores e os desenvolvedores aí nessa direção, eu concluí que isso não era possível e que cedo ou tarde essa facção, por assim dizer, que era o grupo chamado de SegWit2x, SegWit 2x, eu concluí que isso não ia adiante, por mais que houvesse comprometimento de mineradores, e na época era mais de 70% da força computacional que estava comprometida, e fizeram até um acordo assinado, foi chamado o Acordo de Nova York, isso foi em maio de 2017, mineradores, exchanges, alguns poucos desenvolvedores, a maioria não era a favor, alguns players importantes da indústria, como empresas de hardware, de carteira, como foi a BitGo, alguns investidores importantes, como foi o Barry Silbert, da Grayscale, enfim. Digamos que o PIB dentro da rede, envolvido nesse sistema, estava apoiando dessa forma. E eu concluí que, apesar disso, não era suficiente para forçar uma mudança à revelia dos demais usuários. E aí chegou no fim do ano, foi novembro de 2017, e essa facção jogou a toalha e disse: a gente não vai adiante porque não conseguimos angariar consenso e temos receio de que isso possa causar uma ruptura maior na rede, portanto, SegWit2x está cancelado. Esse foi o momento que eu tive mais uma virada de chave, que eu percebi que o Bitcoin como uma rede não ia desaparecer tão cedo, e que a sua segurança e a forma como a governança foi estabelecida ao longo dos anos era realmente um sistema muito robusto, se não antifrágil, para usar esse termo. Então esse foi uma resposta longa, mas eu diria que desde então eu passei a duvidar muito menos, ou eu diria que hoje, como é a pergunta, desacreditar, eu diria que eu não desacredito. Isso não quer dizer que o preço não pode cair, pode ter turbulência e tudo mais, mas acho que foi um teste muito grande, foi uma comprovação da antifragilidade da rede, portanto, hoje, se eu desacredito? Não, não desacredito.